Sofia, este apartamento foi comprado com dinheiro do meu irmão, não foi? Considere-o nossa casa comum e viva tranquila. Por que você está tão tensa? Ao ver o rosto de Isabela, a cunhada do meu marido, que pronunciou essas palavras com sarcasmo bem na minha frente. Senti o sangue ferver nas minhas veias. Já haviam-se passado 40 dias desde que ela, alegando ter se separado do marido, invadiu nossa casa com seus 2 filhos. Isabela não havia contribuído com um único real para as despesas, mas se movia pela nossa casa como se fosse a sua própria. Meu marido, Lucas, não fazia mais do que repetir como um papagaio: ora, somos família. Não diga isso. Mas Isabela não sabia a verdade. Não sabia que esse apartamento de uns 80 quadrados metros eu havia comprado com o dinheiro que meus pais me ajudaram a juntar antes do casamento e com o salário que eu havia economizado com esforço durante os últimos 10 anos e que era minha propriedade pessoal. E não tinha a menor ideia de que todos os seus atos em relação a mim e ao meu filho haviam sido cuidadosamente gravados com o gravador do celular. A vida confortável e descarada de Isabela em nossa casa estava prestes a chegar ao fim. A cunhada estava morando conosco há 40 dias e ontem anunciou que queria ficar mais tempo. Meu marido já estava a ponto de concordar quando, nesse instante, nosso filho de 5 anos pronunciou palavras que deixaram toda a família paralisada. Meu nome é Sofia. Trabalho como contadora em uma empresa de equipamentos médicos no bairro dos Jardins e moro em um apartamento de 3 quartos em São Paulo com meu marido Lucas e nosso filho de 5 anos, Davi. Esta casa é o meu tesouro mais precioso, adquirida com o dinheiro que fui economizando centavo por centavo durante 10 anos de trabalho e com uma quantia significativa que meus pais me ajudaram a juntar antes do casamento. Jamais joguei isso na cara do meu marido e nunca exigi que ele me fosse grato. Simplesmente pensava que, a partir do momento em que um se casa, os cônjuges devem construir uma família juntos e que basta conviver de maneira honesta e correta um com o outro. No entanto, eu não sabia que as rachaduras em um casamento podem aparecer não só por infidelidades ou problemas econômicos. Às vezes, uma família pode desmoronar por culpa de pessoas que, amparando-se na palavra família, se intrometem sem cerimônia na casa alheia e se instalam nela, como se sempre lhes tivesse pertencido. Isabela, a irmã do meu marido, é 4 anos mais velha que ele. Recentemente havia iniciado um processo de divórcio com seu marido, que mora no Rio de Janeiro. Um dia, no final de junho, Isabela apareceu na porta da nossa casa com seus 2 filhos, 3 malas enormes e um monte de sacolas pequenas. Antes que Lucas abrisse a porta, Isabela, com a voz embargada, começou a chorar como se o mundo inteiro a tivesse traído. Lucas, sua irmã, não tem para onde ir. Ainda me lembro com nitidez de como meu filho Davi, que naquele momento estava montando Lego na sala, se virou surpreso para o choro com uma cara de espanto. Lucas ficou paralisado por alguns segundos e depois se apressou a colocar as malas para dentro. Bem, fique por enquanto uma semana até que tudo se acalme. Depois veremos. Eu estava ao seu lado e ao ver os 2, sobrinhos com roupas gastas e rostos assustados, não consegui dizer uma palavra. Como mulher, não podia negar a entrada a uma mãe que chegava com seus filhos, por mais incômodos que esses sentimentos me parecessem. Simplesmente assenti em silêncio e fiz uma promessa no fundo do meu coração. Uma semana não é tanto. O apartamento é grande, dá para aguentar, ceder um pouco. No início, eu realmente queria ajudá-la. Esvaziei meu pequeno escritório para que Isabela e seus filhos pudessem se instalar. Coloquei minhas coisas de lado, coloquei roupa de cama nova e até preparei pratos adicionais que as crianças pudessem gostar. No primeiro dia, Isabela pegou minha mão com lágrimas nos olhos e disse: Sofia, você realmente nos salvou. Se não fosse por você, não sei o que teria feito. Estava desesperada. Eu lhe respondi com um sorriso: Cunhada, não se preocupe. O importante é que você
descanse e se tranquilize. Até aquele dia, eu sentia uma sincera compaixão por Isabela. No entanto, neste mundo, nem sempre acontece que se alguém mostra bondade, recebe a mesma atenção em troca. Uma semana passou voando, depois 10 dias e depois meio mês. A promessa de ficar apenas alguns dias se tornou por si só algo normal. E ninguém mais falou sobre uma data de partida. Quando eu voltava do trabalho, a sala estava cheia de brinquedos. A mesa de jantar estava sempre repleta de pratos sujos. E no sofá havia roupas infantis jogadas. Os 2 filhos de Isabela corriam pela casa até tarde da noite, gritando. Davi, que estava acostumado a dormir cedo, acordava todas as noites desde a chegada de Isabela e seus filhos e vinha para o meu quarto choramingando com o travesseiro nos braços. Mamãe, tem muito barulho e me dá medo. Meu espaço pessoal havia deixado de existir. O notebook e os documentos foram empurrados para um canto da mesa de jantar. Minha casa tranquila e limpa havia se transformado em algo parecido com um mercado barulhento. Cerrei os dentes e aguentei, dizendo a mim mesma que Isabela estava passando por uma situação difícil. No entanto, quanto mais ela ficava, mais mostrava sua verdadeira cara, dando tudo por garantido. As palavras de agradecimento pela hospedagem desapareceram e ela deixou de levar em conta o meu estado de espírito. Todas as manhãs, dormia até tarde, observando tranquilamente como eu preparava o café da manhã para toda a família enquanto arrumava Davi para levá-lo à escola. As contas de luz e água dispararam. Os produtos da geladeira desapareciam antes que eu pudesse repô-los, mas Isabela jamais ofereceu um único real para as despesas. Uma vez comprei leite orgânico especial para Davi. Ao voltar para casa à tarde, descobri que metade da embalagem estava vazia, ao ver a caixa sobre a mesa. Isabela, sem esperar minha pergunta, disse, impassivelmente, ah, parece que as crianças encontraram. Que bebam juntos. O que tem de mal? Não se irrite por uma bobagem dessas. Engoli com esforço a raiva que subia à minha garganta. Esse uma bobagem dessas, tão leviano. Isabela havia se tornado um fardo insuportável em minha alma. Meu marido, Lucas, não podia deixar de notar tudo aquilo. No entanto, toda vez que eu tocava no assunto, ele respondia com um suspiro. Olha, minha irmã está passando por um momento muito difícil agora. Somos família. Vamos ajudá-la enquanto pudermos. A palavra família na boca do meu marido soava calorosa no início, mas pouco a pouco se tornou uma justificativa para que eu tivesse que suportar toda essa situação injusta. Eu também não sou uma estranha, esta também é minha casa. Porque meus sentimentos, meu cansaço nunca são considerados um problema importante que mereça atenção? E então aconteceu algo que me preocupou de verdade. Foi em um fim de semana. Enquanto arrumava o armário de roupas de Davi, notei que metade de seus brinquedos havia migrado para o quarto de Isabela. O conjunto de Lego dos bombeiros, o mais querido por Davi e até mesmo o ursinho de pelúcia com o qual ele dormia todas as noites, estava lá. Chamei Davi e perguntei. A criança, com a cabeça baixa, respondeu em voz baixa. O Bruno pegou. A tia disse que, como ele é o mais velho, eu tenho que ceder. Por um momento, fiquei sem palavras. Meu filho tem apenas 5 anos. Em uma idade em que deveria aprender que suas coisas merecem respeito e o que são limites pessoais. Os adultos o obrigavam a se calar e a ceder em nome da suposta educação. Apertei meu filho contra mim. Sentindo sua respiração tranquila, notei como algo me pontuou em um canto do coração. Comecei a entender que minha paciência já não era um sacrifício apenas da minha parte. Estava afetando diretamente meu filho. Naquela mesma tarde, quando Isabela e seus filhos desceram para tomar algo, arrastei Lucas para o quarto e fechei a porta. Tentei falar com a maior calma possível. Acho que chegou a hora de falar sério com sua irmã. Ela está aqui há quase um mês.
Não podemos continuar vivendo assim. Meu marido me olhou com uma cara de cansaço, como se quem estivesse em apuros fosse ele. Você não poderia aguentar um pouco mais? Minha irmã agora não tem dinheiro para alugar um apartamento. Soltei um sorriso seco. Pela primeira vez, as palavras do meu marido me pareceram tão frias. Se ela não tem dinheiro para o aluguel, temos que encontrar uma maneira de ajudá-la. Mas não se pode transformar nossa casa em um lugar onde ela viva o quanto quiser. Eu vivo na minha própria casa e me sinto como em uma pensão. Meu marido ficou em silêncio. Esse silêncio esfriou ainda mais meu coração. Olhei pela janela. As luzes da cidade se acendiam. Ao longe, brilhavam os complexos residenciais, mas no meu quarto só se sentia um peso asfixiante. Tinha o pressentimento de que tudo aquilo não acabaria em simples incômodos, mas naquele momento não podia imaginar que quem arrancaria a máscara daquela hipócrita atmosfera de família amorosa seria meu próprio filho. Nos dias seguintes, exausta, comecei a contar o tempo. Ao acordar pela manhã, logo ouvi os 2 sobrinhos brigando pela vez no banheiro. No intervalo do almoço, tinha que ligar do escritório para a faxineira pedindo que viesse mais cedo, porque a casa estava muito bagunçada. Ao voltar do trabalho à tarde, via uma montanha de pratos sujos na pia e o chão pegajoso de suco e migalhas de salgadinhos. Isabela continuava a passear com aquela expressão sua tão particular de vítima, como se bastasse suspirar para que toda a família fosse obrigada a compreendê-la. Um dia voltei do supermercado com as sacolas de compras cheias em ambas as mãos. Antes que eu pudesse tirar os sapatos, Isabela gritou da cozinha: Sofia, você pode comprar mais aveia e leite amanhã? O Bruno ultimamente tem fome à noite. Fiquei paralisada por um instante. Isabela disse isso com tanta naturalidade, como se desde o início eu fosse obrigada a cuidar de seus filhos. Coloquei as sacolas na mesa e, com a voz mais tranquila que pude, disse: Cunhada, se você precisa de algo, escreva um bilhete. Pedirei ao Lucas que compre amanhã. Isabela ficou desconcertada por um momento, mas logo respondeu com um sorrisinho torto. Que diferença faz quem compra? Somos família. De novo essa palavra, família. Ao ouvi-la, senti um vazio gelado no estômago. Se pensasse bem, quando eram necessários sacrifícios, sempre me chamavam de família. Mas quando era necessário respeito, eu era a pessoa mais estranha daquela casa. Naquela noite, enquanto dobrava a roupa no meu quarto, Davi entrou com seu travesseiro pequeno e o rosto abatido. Quando perguntei o que havia acontecido, meu filho respondeu com sua vozinha: Hoje o Bruno ocupou meu lugar onde eu vejo os desenhos. A tia disse de novo que eu sou mais novo e tenho que ceder. Abaixei-me e acariciei sua cabeça. Um nó se formou na minha garganta. Meu filho não é egoísta. Davi é um menino bom, obediente e carinhoso. Mas um menino ser bom não significa que deva perder sempre. Abracei meu filho e perguntei com suavidade: Davi, doeu? A criança assentiu. Não gosto que o Bruno pegue meus brinquedos. Olhando para os olhos claros do meu filho, meu coração se partia. As crianças não sabem mentir. As feridas, elas lembram por muito tempo. Compreendi que não podia mais fechar os olhos para aquilo. Naquela noite voltei a falar com Lucas. Desta vez, não andei com rodeios. Sinceramente, minha paciência chegou ao limite. Sua irmã já deveria ter algum plano e viver de forma independente. Quanto mais tempo ela passa aqui, mais caótico tudo se torna. Meu marido, que estava na cama olhando o celular, o deixou de lado ao ouvir minhas palavras. Em sua voz já se notava a irritação. Por que você sempre complica tudo? Se há mais crianças, é claro que haverá um pouco mais de barulho. Olhei para meu marido diretamente nos olhos. Não é só o barulho. Estão tirando as coisas do nosso filho e o obrigando a ceder. Toda a nossa rotina de vida está destruída. Até eu não tenho um canto meu nesta casa. Meu marido se levantou bruscamente e baixou a voz. Minha irmã já está sofrendo bastante com o divórcio. Você é minha mulher.
por acaso não pode ser um pouco mais generosa? Essas palavras foram como uma bofetada invisível. Devo ser generosa porque sou sua mulher e você é meu marido. Então por que você não tem que estar do meu lado? Tive vontade de rir, mas o coração estava gelado. A generosidade não significa permitir que pessoas estranhas fiquem à vontade em nossa casa como se fosse a delas. Estou aguentando há quase um mês. Lucas guardou silêncio por alguns segundos e depois se virou. Tudo bem, vou falar com minha irmã aos poucos. Esse aos poucos soou leve demais, mas parecia um poço sem fundo. Compreendi que se dependesse do meu marido, nada mudaria. No domingo seguinte, de manhã, levantei-me cedo e preparei uma feijoada. Pensei que, se comêssemos todos juntos algo quente no fim de semana, talvez o ânimo melhorasse um pouco. Davi estava sentado ao meu lado, comendo em silêncio com sua colherzinha. Os 2 filhos de Isabela se comportaram mal durante a refeição e derrubaram um copo de suco de laranja sobre a mesa. Isabela, mal, lhes deu uma olhada e continuou mexendo no celular. Antes que eu pudesse dizer algo, Davi se virou de repente para sua tia e, hesitando mais com clareza, perguntou: Tia, quando você, o Bruno e a Laura voltam para casa, tudo o que estava na mesa ficou imóvel de repente. Ficou petrificado. Minha colher parou no ar. Lucas levantou a cabeça de um só golpe e Isabela, com os olhos arregalados, ficou olhando para Davi. Seu rosto ficou vermelho. Meu filho aparentemente não entendia em absoluto que acabara de dizer algo terrível. Apenas fez uma pergunta que lhe parecia completamente lógica, porque no mundo das crianças cada um tem sua própria casa. Não se pode entrar na casa de outra pessoa e viver ali para sempre. O ambiente na mesa ficou pesado. Alguns segundos depois, Isabela deixou os talheres sobre a mesa com um baque. O que significa isso, Sofia? Foi você que ensinou a criança a dizer isso? Devagar. Deixei minha colher e olhei diretamente para Isabela. Ia dizer, não, eu nunca ensinei meu filho a ser mal educado. Mas de repente entendi. Às vezes as palavras de uma criança são mais verdadeiras do que 1000 palavras que os adultos se esforçam desesperadamente para esconder. Antes que eu pudesse abrir a boca, Lucas interveio. Irmã, é uma criança, disse sem pensar. Isabela bufou. Que curioso como as coisas que se dizem sem pensar se parecem tanto com os pensamentos verdadeiros dos adultos. Senti meu coração bater forte. Pela primeira vez, a máscara de amabilidade havia sido arrancada bem no meio da mesa de jantar. E de forma intuitiva compreendi que, com essa simples pergunta inocente, os frágeis dias de falsa paz haviam chegado ao fim. Após a pergunta de Davi, o ambiente na mesa ficou tão gélido como se tivéssemos sido banhados com água gelada. Olhei para meu filho. Ele continuava segurando a colherzinha com suas mãos e com seus olhos claros. Não entendia em absoluto, porque de repente os rostos de todos os adultos ao seu redor haviam mudado. Eu sabia que Davi não havia sido mal educado, simplesmente havia expressado em voz alta um fato que durante o último mês até uma criança de 5 anos podia perceber. Esta casa já não era o lugar acolhedor de antes. Isabela, olhando fixamente para mim, levantou a voz. Se você não o ensinou, de onde ele sabe também o que eu sinto? Respirei fundo, tentando manter o tom mais calmo possível. Cunhada, por favor, não meta as crianças nos problemas dos adultos. Davi simplesmente perguntou o que pensou. Isabela riu com escárnio. Os pensamentos das crianças são o que os adultos lhes inculcam. Se nós te incomodamos com as crianças, diga diretamente. Para que expulsar as pessoas com palavras alheias? Ao ouvir essas palavras, senti meu sangue ferver. Mas o que mais me feriu não foi essa acusação, mas o fato de que Davi estava atrás de mim, ouvindo tudo. Se eu me calar novamente hoje, meu filho aprenderá que suas coisas, seus sentimentos, sua autoestima podem ser pisoteados por outros simplesmente porque sua mãe não o defende. Virei-me e chamei meu filho. Davi, pegue sua mochila e vamos para o seu quarto. A criança me seguiu obedientemente. Peguei sua mão e passei pela sala.
Nesse momento, a porta se abriu e Lucas entrou. Ao calçar os sapatos, perguntou: "O que aconteceu?" Isabela se adiantou imediatamente, levantando a voz. "Nada especial. Simplesmente sua mulher se importa mais com uma caixa de lápis de cor do que com as tarefas da casa." E começou a gritar com as crianças. Parei no meio do corredor e me virei para meu marido. "Pergunte diretamente ao seu filho quantas coisas lhe tiraram nas últimas semanas." Lucas franziu a testa. Em seu rosto já estava escrito que a paciência estava se esgotando. "Sofia, por favor, não faça uma tempestade em um copo d'água." Olhei para meu marido, cerrando os dentes. "Desde quando para você é uma bobagem que invadam repetidamente o espaço pessoal do seu filho?" Meu marido ficou calado. Esse silêncio era sempre como uma faca sem fio. Não feria de imediato, mas se usado muitas vezes, deixa no coração uma dor que não cessa. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, fiquei sozinha na varanda. O vento do parque próximo era fresco, mas em minha cabeça tudo estava emaranhado como um novelo. Lembrei-me de quando nos casamos. Lucas, nesse mesmo lugar, havia pegado minha mão e dito rindo: "Aconteça o que acontecer, nunca deixarei que você fique triste." Então, acreditei sinceramente nessas palavras. Precisamente por isso, aceitei de bom grado muitas divergências e tentei manter a paz na família. Mas compreendi que as promessas de um homem, diante de seus parentes de sangue, às vezes pesam menos que um suspiro. Na manhã seguinte, enquanto preparava Davi para levar Lu à escola, ouvi a voz de Isabela, vinda da sala, falando com alguém ao telefone. A voz não era apagada nem triste, como quando falava com seu irmão. Era zombeteira e cheia de si. "Aqui é confortável e bom. O apartamento é limpo. O ar-condicionado funciona o dia todo. A comida é preparada inteira. No início pensei que seriam apenas alguns dias, mas agora veremos quem me expulsa daqui." Fiquei paralisada na entrada da cozinha. A mão que segurava a mamadeira do menino começou a tremer. Cada palavra de Isabela era como uma bofetada. As lágrimas anteriores, as queixas desesperadas, tudo havia sido um jogo. O que mais me horrorizou foi a disfarçatez de suas últimas palavras: "Veremos quem me expulsa daqui." Isso significava que não só não sentia culpa alguma, mas que percebia sua estadia em minha casa como um jogo em que havia um vencedor e um vencido. Fiquei na sombra da porta, ouvindo meu coração bater descontroladamente. Uma parte de mim se indignava por ser ignorada, mas outra parte abriu os olhos. Pela primeira vez, compreendi com nitidez. Se continuasse confiando na consciência e na bondade alheias, perderia não só minha tranquilidade, perderia a infância do meu filho, minha autoestima e possivelmente o próprio casamento. Naquela noite, liguei silenciosamente a função de gravador do celular, verifiquei uma vez e a desliguei. No quarto, escuro, a tela se iluminou, projetando uma luz pálida sobre meu rosto. Sentei-me por um tempo na beira da cama, ouvindo o zumbido uniforme do ar-condicionado e a respiração tranquila da criança. E lentamente apertei o telefone na mão. Eu vinha aguentando há muito tempo. Mas quando uma mulher chega a um estado em que não quer mais aguentar, ela não pensa mais em como manter a paz na família. Ela pensa em como proteger seu filho. A partir daquela noite, deixei de olhar tudo da perspectiva da paciência. Comecei a olhar tudo com fria determinação e, quanto mais tranquila me tornava, com mais clareza via o que antes fechava os olhos deliberadamente pelo bem da paz. Acontece que todas aquelas coisas estavam destruindo silenciosamente a vida do meu filho e a minha. Não disse nada a Lucas. Não lhe perguntei sobre a conversa telefônica de Isabela que havia escutado pela manhã. Sabia bem que se agora corresse para armar um escândalo com alguém como Isabela, ela voltaria a chorar e a se queixar e eu voltaria a parecer a insensível. Desta vez, não queria discutir, queria deixar provas. No dia seguinte, fui para o trabalho, mas minha cabeça não estava lá. No intervalo do almoço, a professora da escola de Davi me ligou.
A voz da professora era cautelosa, mas ao ouvir suas palavras, meu coração foi ao chão. Mãe, ultimamente o Davi está menos ativo do que antes. Hoje ele ficou muito tempo sentado sozinho. E quando seus amigos o chamavam para brincar, não mostrava especial interesse. Quando perguntei, ele disse que não queria voltar para casa porque lá havia muita gente. Apertei o telefone, sentindo as pontas dos meus dedos gelarem. Uma criança de 5 anos havia começado a ter medo de sua própria casa. Agradeci a professora, desliguei e fiquei um tempo sentada, atordoada, diante da tela do computador. Os números diante dos meus olhos se desfaziam e em minha cabeça só ressoavam as palavras do meu filho. Não quero voltar para casa, porque lá tem muita gente. Naquela tarde peguei Davi e voltamos tarde para casa. Ao entrar no hall, meu filho viu que Bruno e Laura haviam espalhado seu conjunto de Lego no chão e parou bruscamente. Davi se virou para mim e, sem dizer nada, apertou um pouco mais forte minha mão. Antes que eu pudesse abrir a boca, Isabela saiu da cozinha e disse, toda tranquila: já voltaram. As crianças só pegaram para brincar. Entre crianças da mesma casa não tem problema. Com calma. Tirei os sapatos do meu filho e só então respondi. São as coisas do Davi. Da próxima vez, por favor, diga aos sobrinhos para pedirem antes. Isabela encolheu os ombros. Ora, o que há para perguntar? Somos família sob o mesmo teto. Não continuei a discutir. Simplesmente tirei tranquilamente o celular do bolso do casaco, iniciei a gravação e o deixei virado para baixo sobre o móvel embaixo da televisão. O jantar daquela tarde transcorreu em silêncio. Lucas continuava sentado ao lado de sua irmã, servindo comida aos sobrinhos de vez em quando. E Davi estava grudado em mim e quase não comeu nada. Ao ver isso, meu coração se apertava. Depois do jantar, como era de se esperar, houve mais problemas. Assim que Davi tirou uma caixinha de biscoitos do armário, o sobrinho, Bruno, a arrancou dele. Meu filho, com os olhos avermelhados, disse, é meu, e tentou recuperá-la. Bruno empurrou Davi com força e Laura também se juntou. Eu estava saindo do banheiro e vi Davi cambaleando, sentar no chão. A caixinha de biscoitos voou e os biscoitos se espalharam por toda parte. Meu filho não chorou de imediato. Ficou alguns segundos sentado, estupefato, como se já estivesse acostumado com aquele tratamento. Corri em sua direção e o levantei. Quem empurrou seu primo? Bruno me olhou com os olhos arregalados. Antes que a criança pudesse dizer algo, Isabela interveio. As crianças só estavam brincando. Por que você exagera tanto? Apertei Davi contra meu peito. Sentia seu corpo tremer levemente. As crianças brincam muito, disse, levantando para ela meus olhos frios. Mas os pais devem ensinar os filhos a distinguir o que é deles e o que é dos outros. A expressão de Isabela mudou de imediato. Você está me dizendo agora que eu crio mal meus filhos? Olhei-a diretamente nos olhos. Só digo o que parece. Vocês estão permitindo que seus filhos se acostumem com coisas alheias sem permissão. Antes que eu terminasse minhas palavras, Lucas saiu do quarto. Viu as lágrimas nos olhos de Davi e perguntou: o que aconteceu de novo? Isabela se apressou a se queixar. Olha a sua mulher. Por causa das crianças comerem biscoitos, ela diz que eu as estou criando mal. Soltei um sorriso seco. Alguns biscoitos, disse, acariciando a cabeça de Davi e pronunciando cada palavra com clareza. E seu filho acabou de empurrar o meu, ele caiu no chão. Lucas baixou os olhos, viu o joelho avermelhado de seu filho e ficou por um instante desorientado. Mas apenas um segundo depois, suspirou novamente e disse, bom, já chega. Da próxima vez, vigiem melhor as crianças. Fiquei sem palavras. Nem desculpas, nem repreensões, nem uma única palavra em defesa da criança. Apenas já chega. E da próxima vez, vigiem melhor. De repente, compreendi. Se este pai continuasse a adotar uma postura tão branda, só eu poderia proteger Davi.
Naquela noite, depois de colocar a criança para dormir, peguei o celular e iniciei a gravação. A voz de Isabela se justificando e a postura evasiva de Lucas ficaram gravadas com toda a clareza. Ouvi a gravação no escuro e senti meu coração gelar. Distante das emoções, finalmente vi a verdade com clareza. Já não era a esposa que esperava que seu marido a compreendesse. Já não era a mãe que aguentava tudo pelo bem da paz familiar. Abri o aplicativo de notas do celular e comecei a anotar os eventos do último mês, um por um. Quando cada coisa havia acontecido, quem havia dito o quê? Como Davi havia sofrido. Anotava tudo com muito cuidado, devagar, como quem recolhe os pedaços quebrados de uma vida para construir uma imagem nítida. E quanto mais eu escrevia, mais clara se tornava em minha cabeça uma ideia. Talvez eu não tenha apenas que expulsar alguém de casa, mas me preparar para o pior. O casamento com um marido que não sabe proteger sua mulher e seu filho, vale a pena continuar? Naquela noite, depois de ouvir a gravação, quase não dormi. Deitada ao lado de Davi, ouvindo sua respiração compassada, repassava em minha cabeça os pensamentos emaranhados. Talvez eu seja muito nervosa, talvez eu esteja pensando precipitadamente no divórcio por causa de simples atritos cotidianos. Esses pensamentos também me vinham à cabeça, mas quando via o pequeno arranhão no joelho do meu filho, ou lembrava de como ele se escondia atrás das minhas pernas. Cada vez que entrava no hall, todas as minhas dúvidas se desvaneciam. Os adultos podem aguentar, os adultos podem se enganar com palavras, como logo tudo se resolverá. Mas as crianças não sabem mentir. Se uma criança começa a ter medo de sua própria casa, isso já não é um problema pequeno. Na manhã seguinte, pedi meio-dia de folga no trabalho. Depois de levar Davi à escola, não fui para casa, mas para a casa dos meus pais no bairro de Moema. Minha mãe mora sozinha em um apartamento tranquilo na Rua Canário. Após a morte do meu pai, leva uma vida simples. Cuida de algumas orquídeas na varanda. Pela manhã, vai ao mercado. À tarde, lê livros e às vezes vem ver seu neto. Ao me ver àquela hora, minha mãe se surpreendeu. Hoje você nem trabalha? Tirei os sapatos e entrei. O cheiro de casca de laranja que minha mãe acabara de ferver para limpar o chão me atingiu no nariz. Há lugares em que, assim que se entra, todo o cansaço está a ponto de transbordar em lágrimas. Sentei-me na cadeira de madeira junto à janela e guardei silêncio por um tempo. E depois contei tudo à minha mãe. Como Isabela havia chegado com seus filhos para morar conosco. Como a casa havia se tornado um caos. Como tiravam as coisas de Davi e o obrigavam a ceder. O silêncio de Lucas e sua defesa cega. Falei muito devagar. Quanto mais eu falava, mais minha garganta se fechava. Minha mãe ouviu em silêncio, sem interromper nem uma única vez. Quando terminei, ela deu um suspiro muito suave. Eu já sabia que você estava passando por um momento difícil. Só estava esperando que você mesma me contasse. Abaixei a cabeça. Meu coração doía. Pensava que se eu aguentasse um pouco mais, tudo se resolveria. Minha mãe me olhou. Em seus olhos se misturavam a compaixão e a tristeza. Filha, uma coisa é aguentar para salvar a família. E outra, muito diferente, é permitir que outros te pisoteiem. Pode-se aguentar muitas coisas, mas quando fazem mal ao seu filho, não se deve hesitar em hipótese alguma. Levantei a cabeça e olhei para minha mãe. As rugas em suas mãos haviam se acentuado, mas sua voz era tão firme como na minha infância. De repente quis ser fraca diante dela. Não apenas me mostrar forte como esposa, compreensiva e mãe fria, mas ser, pelo menos uma vez, uma filha fraca. Se realmente nos divorciarmos, vai ser difícil para o Davi. Isso é o que mais me assusta. Minha mãe colocou sua mão sobre a minha. Já está sendo difícil para ele viver nesse casamento. Essas palavras me deixaram sem fala. Sim, eu estava tão preocupada com a criança não ter pai que me esqueci. Um pai que está perto, mas não pode proteger a criança. Às vezes cria um vazio ainda maior. Depois de passar quase uma hora com minha mãe, senti que um peso saía da minha alma. Antes de ir embora,
Minha mãe abriu uma gaveta e tirou um envelope velho com documentos. Eu guardava uma cópia do título de propriedade do seu apartamento e tirei todo o dinheiro da conta poupança que abri em seu nome há muito tempo. Não, te dou para que você se divorcie. Uma mulher sempre deve ter sua própria rota de fuga. Peguei o envelope com os documentos e senti as lágrimas virem. Quando me casei, minha mãe me colocou na mão, em silêncio, uma quantia significativa de dinheiro e me disse para usá-la, para arrumar nosso pequeno ninho. Pensei que havia encontrado um bom marido e que não precisaria de nenhuma rota de fuga. Só naquele dia entendi por que elas preparam com tanta previsão essa salvação para suas filhas. Por volta do meio-dia, voltei ao apartamento. Ao abrir a porta, ouvi imediatamente um som alegre de dentro. Isabela estava na sala falando por videochamada. Na mão, segurava o açaí na tigela que eu havia pedido naquela manhã e que ainda não tinha tido tempo de tomar. Ao me ver, ela hesitou por um instante, mas depois, como se nada tivesse acontecido, deu um gole. Já voltou. Pensei que você tinha comprado para todos, então tomei primeiro. Fiquei alguns segundos imóvel. Em outro momento, talvez eu tivesse brincado sobre isso, mas agora cada pequena coisa era para mim como um cisco no olho. Um cisco que me lembrava até que ponto minha paciência havia agravado a desfaçatez alheia. Aproximei-me diretamente da mesa e deixei a bolsa com os documentos. Nem tudo que há nesta casa pode ser considerado seu à sua vontade. Isabela franziu a testa. O que você disse? Olhei-a diretamente. O que você acabou de ouvir? O semblante de Isabela mudou instantaneamente. Provavelmente era a primeira vez que me via falar com um tom tão pouco amável. Nesse momento, Lucas saiu do quarto, viu nossas expressões e franziu a testa. O que aconteceu agora? Isabela se adiantou. Olha sua mulher. Eu bebi por acidente uma bebida e ela fala como se eu fosse uma ladra. Tive vontade de rir, mas com uma risada amarga e estranha. Sim. Por acidente bebeu, por acidente usou, por acidente pegou, por acidente ficou. Na sua boca, tudo se torna uma bobagem. Lucas me olhou e franziu a testa. Sofia, que tom é esse? Virei-me para meu marido. O tom de alguém cuja paciência se esgotou. Meu marido ia dizer algo mais, mas não o deixei interromper. Hoje à tarde, leve sua irmã para procurar um apartamento. Digo pela última vez, nesta casa não podemos continuar vivendo assim. Na sala, fez-se silêncio. Isabela me olhava fixamente. Seu rosto havia ficado vermelho. Você está mesmo me expulsando? Sim, respondi. Minha voz era glacial. Estou expulsando da minha casa quem não paga nem R1. Lucas se aproximou, agarrou meu braço e baixou a voz. Ei, acalme-se. Shibruzu. Eu deveria ter me acalmado por mais de um mês. Não quero mais me acalmar. Com essas palavras, peguei a bolsa com os documentos e fui direto para o quarto, pela primeira vez nos últimos dias. Não tremia. Ao contrário, minha alma estava estranhamente clara. Sabia que a verdadeira batalha acabara de começar. E se Lucas continuasse a escolher o lado de sua irmã, eu teria que preparar não apenas uma maneira de expulsar uma pessoa de casa, mas uma maneira de salvar meu filho e a mim de um casamento que já havia começado a apodrecer por dentro. Assim que a porta do quarto se fechou, ouvi o choro de Isabela vindo da sala. Não era um choro suave e aflito, mas deliberadamente alto para que toda a casa ouvisse. Seus soluços eram agudos e entrecortados, e entre eles se abriam palavras carregadas de rancor que atravessavam até a porta fechada. Eu, desde o início, dizia que não queria incomodar, e agora que a Sofia me expulsa tão abertamente, para onde eu vou e com que cara me apresento? Bem, depois do almoço, pego as crianças e procuro um quarto barato. Vou embora, mesmo que morra de fome, mesmo que congele, que façam o que quiserem. Eu estava sentada na beira da cama, apertando envelope com os documentos com tanta força que as bordas haviam se amassado.
O coração estava gelado. Antes, ao ouvir essas palavras, talvez eu tivesse fraquejado, mas depois de tudo o que havia vivido, sabia bem que as lágrimas de Isabela já não me inspiravam compaixão, apenas me esgotavam. Assim que alguém lhe perguntava sobre o bem e o mal, ela sempre começava a falar de vida e morte, de sentimentos, da dureza do coração alheio, ocultando caladamente suas próprias faltas. Lá fora, Lucas consolava sua irmã com aquela voz carinhosa que há muito tempo não usava comigo. Irmã, não pense assim de forma negativa. A Sofia simplesmente desabafou. Já está. Vou falar com ela outra vez. Fechei os olhos. Cada palavra do meu marido era como uma gota fria sobre uma ferida que já há muito estava fria. Já nem sentia tristeza porque meu marido defendia sua irmã. Apenas decepção. Uma decepção tão grande que já não me restavam forças nem para ficar com raiva. Depois de um tempo, a porta do quarto se abriu. Lucas entrou, fechou-a em silêncio e, apoiado no armário, me olhou. Guardou silêncio por alguns segundos, como se pensasse por onde começar. Eu não levantei a cabeça. Se você veio me dizer para aguentar um pouco mais, não vale a pena. Meu marido soltou um suspiro pesado. Por que você sempre leva tudo ao extremo? Tive vontade de rir muito suavemente, mas com um sorriso amargo. Se sou eu que levo tudo ao extremo? Nesse momento, finalmente levantei a cabeça e olhei para meu marido. Você sabe o quanto eu aguentei por mais de um mês? Aguentei quando a Isabela usava nossas coisas sem permissão. Aguentei quando tiravam os brinquedos do meu filho. Aguentei quando empurraram meu filho e ele caiu. Aguentei quando tinha que viver na minha própria casa como se fosse uma intrusa. E tudo isso, aos seus olhos, ainda parece que estou levando as coisas ao extremo? Lucas mordeu o lábio e se aproximou. Sofia, minha irmã está realmente numa situação difícil. Não podemos expulsar lá agora. Olhei para meu marido e, muito devagar, carregando cada palavra, perguntei: você não pode ou simplesmente não tem coragem? Minha pergunta fez com que meu marido ficasse tenso. Sabia que havia tocado em seu ponto fraco. Do início ao fim, Lucas não era uma pessoa que não soubesse distinguir o certo do errado. Era simplesmente uma pessoa fraca demais que não tinha coragem para escolher o caminho certo. Especialmente quando esse caminho certo exigia dizer coisas desagradáveis a seu parente de sangue. Não era uma pessoa má, mas precisamente esse não ser má pessoa era o mais terrível porque ele permitia fazer mal aos outros, mantendo ao mesmo tempo um ar de virtude. Ele disse com a voz abatida: não quero que a família acabe assim. Olhei para ele e senti o vazio dentro de mim. A família já acabou assim, sem que seja culpa minha. Meu marido se calou. Levantei-me e me aproximei da janela. Lá fora, a luz do entardecer projetava um reflexo amarelado pálido sobre os prédios altos. E nas ruas abaixo havia o mesmo burburinho de sempre. Apenas a vida naquela casa havia descarrilado. Perguntei pela última vez. Virei-me e olhei meu marido diretamente nos olhos. Você vai levar a Isabela para procurar um apartamento ou não? Lucas desviou o olhar. Dê-me mais alguns dias. Alguns dias? Perguntei imediatamente. Meu marido respondeu apressado. Até que minha irmã se acalme um pouco. Assenti quase imperceptivelmente. Um movimento tão leve, mas algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Acalmar-se era a formulação perfeitamente suave. Tão suave que qualquer um que a ouvisse a consideraria razoável. Apenas quem tinha que viver naquele caos sabia que essa formulação podia se estender por uma semana, um mês, talvez infinitamente. Naquela tarde, não preparei o jantar. Pedi comida para meu filho e para mim e comemos em nosso quarto. Da sala, Isabela disse de propósito em voz alta: já que tem dinheiro, também se pode dividir as pessoas em casa. Não lhe respondi. Davi estava sentado na minha frente comendo sua papinha com a colherzinha. De vez em quando olhava para a porta, como se temesse que alguém entrasse e lhe tirasse a comida.
Ao vê-lo, meu coração se apertava de dor. Uma criança de 5 anos, tendo que comer seu jantar com desconfiança. Enquanto recolhia as embalagens da comida, ouvi um grito de Isabela vindo de fora. Bruno, Laura, venham aqui, ouçam a mamãe. A voz era brusca e irritada. Pouco depois, através da fresta da porta, chegaram umas vozes suaves. Ouçam-me bem. Esta é a casa do tio e da tia, não a nossa. Se eles nos odeiam, não temos por que lhes fazer nenhum favor. Quando vocês forem mais velhos, lembrem-se de quem foi bom e quem foi mal. Senti a mão que apertava a colher de plástico tremer e fiquei gelada. Isabela não queria apenas morar aqui. Ela estava semeando o ódio nas cabeças de seus filhos, transformando aquela casa num campo de batalha e a mim na vilã do conto que contava a seus filhos. Liguei silenciosamente a gravação, não porque quisesse ouvir mais, mas porque sabia que, se não registrasse, as pessoas voltariam a dizer que eu só estava pensando mal de Isabela. Caiu a noite. Davi adormeceu e eu, sentada na beira da cama, verifiquei a caderneta de poupança, os documentos do apartamento, os deveres da criança e criei no celular um novo arquivo chamado Plano de Emergência. Anotava ponto por ponto. Se eu tivesse que ir embora, onde morar? Se eu tivesse que me divorciar, o que preparar? Que provas seriam mais importantes para obter a guarda? Quanto mais eu escrevia, mais minhas mãos gelavam. Nunca teria imaginado que chegaria um dia em que calcularia a rota de fuga de um casamento que em outro tempo me esforcei tanto para proteger. Mas o que mais me entristecia não era ter que pensar em ir embora. Era que ninguém mais do que aquele mesmo homem que uma vez prometeu proteger a mim e a meu filho me havia levado até aqui. Perto da meia-noite, quando já havia deixado o celular, Lucas entrou no quarto, olhou para mim e disse com a voz cansada: Sofia, minha irmã, disse que em alguns dias irá para a casa de seus pais para se acalmar um pouco. Olhei para meu marido, não voltei a perguntar. Essas palavras, à primeira vista, soavam como uma concessão, mas eu sabia que podiam não ser verdade. E, como era de se esperar, na manhã seguinte, Isabela estava tão tranquila na sala, descascando uma maçã e vendo uma série, como se no dia anterior não tivesse dito que ia embora. Nesse momento, entendi. Isabela não estava apenas testando minha paciência, estava também testando a indecisão de seu irmão. E até aquele momento, a vencedora havia sido Isabela, mas também entendi outra coisa. Visto que eu já não esperava que meu marido tomasse a decisão correta, o próximo movimento seria meu. Naquela manhã, ao ver Isabela comendo tranquilamente a maçã na sala, já não me surpreendi, simplesmente senti calma. Aquela calma que chega depois de uma decepção completa. Aquela calma que chega quando se compreende que toda esperança na consciência alheia é vã. Lucas foi cedo para o trabalho. Antes de sair, ficou parado na porta do quarto e me olhou por alguns segundos, como querendo dizer algo, mas no final foi embora em silêncio. Eu não lhe perguntei por que no dia anterior havia dito que sua irmã iria para a casa dos pais por alguns dias. Depois de levar Davi à escola, pedi a manhã de folga, não porque estivesse enfraquecida, mas porque sabia que para recuperar minha vida não bastava ficar com raiva, era preciso começar a agir. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. A conta familiar era administrada principalmente por mim, mas antes eu pensava que entre cônjuges não deveria haver cálculos muito rígidos e permitia que Lucas usasse livremente o cartão familiar. Hoje, sentada no banco, ouvindo a funcionária me perguntar que mudanças eu queria fazer, senti o peso de uma pedra no peito. Apenas um mês antes, eu acreditava que minha família estava simplesmente passando por um período difícil. Agora, como alguém que aprende a nadar quando a água já lhe chega ao pescoço, eu estava aprendendo a me proteger. Bloqueei o limite do cartão familiar, deixando apenas o necessário para as despesas básicas e transferi o restante para minha conta poupança pessoal, não por vingança. Sabia bem que quando as coisas começam a ir mal, o dinheiro sempre se torna o primeiro instrumento de pressão.
E não podia permitir que o fruto de meus anos de trabalho fosse utilizado para prolongar o absurdo daquela casa. Ao sair do banco, sentei-me um pouco no carro e depois liguei o motor. Lá fora, o sol de julho abraçava sem piedade. No cruzamento congestionado, os carros se amontoavam. De repente, pensei que este mundo é realmente estranho. Por fora, todo mundo corre como se apenas vivendo com empenho tudo fosse dar certo. Mas em cada família há rachaduras silenciosas cuja dor apenas seus membros conhecem. Por volta do meio-dia, voltei para casa e, ao abrir a porta, ouvi imediatamente a voz aborrecida de Isabela vinda da cozinha. Por que o cartão excedeu o limite? Entrei e deixei a bolsa no sofá. Isabela, com o celular na mão, virou-se bruscamente e me olhou. Sofia, você bloqueou o cartão do Lucas? Fiquei alguns segundos olhando para Isabela e depois respondi. Ajustei um pouco as despesas familiares. Isabela franziu a testa. Que ajustes? Desde esta manhã não consigo pagar no supermercado. Devagar, tirei o relógio e com a voz glacial e tranquila disse: as despesas necessárias para a casa eu mesma farei. Se precisarem de algo mais, digam ao Lucas. Isabela arregalou os olhos, como se não acreditasse em minhas palavras. Isso significa que agora, para comprar qualquer coisa, preciso pedir permissão? Puxei uma cadeira e sentei-me. Significa que a partir de agora, quem gastar o dinheiro desta casa deve saber qual é a sua medida. Minhas palavras acenderam uma chama no rosto de Isabela. Ela jogou o celular sobre a mesa com um baque. É que agora você me considera uma completa estranha. Olhei-a diretamente. Meu coração estava estranhamente tranquilo. Não uma estranha, mas também não a dona desta casa. O rosto de Isabela ficou vermelho. Que mal educada você é? Não respondi. Nesse momento, Davi chegou com a faxineira. Meu filho, ao entrar no hall, viu os rostos tensos dos adultos e imediatamente se agarrou às minhas pernas. Acariciei sua cabeça e lhe disse para ir ao seu quarto se trocar. A criança obedeceu, mas caminhava muito rápido, como se quisesse escapar daquele ambiente o mais rápido possível. Ao ver suas costas pequenas, me reafirmei ainda mais em minha decisão. À tarde, Lucas voltou para casa mais cedo do que o habitual. Ao entrar no hall, me chamou para a varanda. A voz estava abatida, mas ainda destilava irritação. Por que você bloqueou o cartão sem dizer uma palavra? Cruzei os braços e me apoiei de costas na balaustrada. Se eu tivesse te dito, você teria voltado a dizer que eu estava exagerando. Meu marido exalou, irritado. Você sabe o quão desconfortável foi para minha irmã? Tive vontade de rir. Desconfortável? Olhei para meu marido diretamente nos olhos. Você sabe quem esteve mais desconfortável nesta casa por mais de um mês? Meu marido ficou calado. Continuei pronunciando cada palavra com clareza. Eu não deixei de financiar a família, simplesmente deixei de permitir que se use meu dinheiro como algo óbvio e garantido. Meu dinheiro? Já chegamos a esse ponto de separá-lo? Perguntou meu marido com amargura e incredulidade. Que triste. Em um momento assim, meu marido se lembrava da palavra cônjuge, mas quando era para me fazer aguentar e me sacrificar, ele traçava com tanta clareza a linha, dizendo que sua irmã era sangue do seu sangue e não podia descartá-la. Você tá errado, respondi. Não tento separar o dinheiro do meu marido. Apenas tento fazer com que pessoas estranhas parem de usar sem limite o dinheiro da nossa família. Lucas apertou a mandíbula. Sua voz se tornou mais baixa. Você mudou? Assenti. Sim, porque não posso mais continuar vivendo como uma tola como antes. Minhas palavras desconcertaram meu marido. Provavelmente ele não esperava que eu dissesse isso tão diretamente, mas eu já não tinha forças para fingir amabilidade diante de quem continuava a me encurralar. Durante o jantar, Isabela não comeu com a família. Fechou a porta de seu quarto e de vez em quando a entreabria de propósito para que se qual contava suas dificuldades, que eu era uma egoísta, que Sofia, tendo dinheiro, olhava as pessoas de cima
que por uma pequena ajuda a haviam transformado em uma pedinte. Eu estava no quarto do meu filho montando o Lego, quebrado e ouvia tudo, mas meu coração já não doía como antes. Suponho que, quando a dor ultrapassa um certo limite, ela se transforma em determinação. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para minha antiga colega da faculdade de Direito. Se uma mulher quer preparar com antecedência os documentos para obter a guarda do filho, por onde ela começa? Depois de enviar a mensagem, deixei o celular e olhei para meu filho, que ao meu lado coloria desenhos. Sob a lâmpada amarela, o rosto de Davi inclinado, os cílios longos e trêmulos, tão obediente, bom, que me doía o coração. Sabia que ainda não havia chegado o momento de ir embora imediatamente, mas também sabia bem que, a partir daquele dia, havia começado a colocar o primeiro tijolo do caminho de fuga para meu filho e para mim. E quando uma mulher começa a pensar em ir embora, o mais terrível já não são os choros nem as repreensões, mas seu silêncio gelado antes da partida. Na manhã seguinte, recebi a resposta de Mila, minha colega que agora era advogada em um pequeno escritório perto dos tribunais. A mensagem de Mila era breve, mas uma linha me fez redobrar a determinação. Para proteger a guarda do filho, é preciso demonstrar que o ambiente atual o prejudica. Para proteger o patrimônio, é preciso delimitar claramente qual parte é pessoal e qual parte é do casal. E, se não quiser se divorciar de forma passiva, é preciso se preparar com antecedência, não se apressar quando já te encurralaram. Li várias vezes. Estranhamente, em vez de medo, senti uma determinação fria e clara. Como se eu tivesse vagado por muito tempo na névoa e finalmente visse a estrada diante de mim. Onde quer que essa estrada levasse, era muito mais real do que ficar parada no mesmo lugar. Naquela tarde, enquanto ensinava Davi a escrever as letras maiúsculas, de repente, Isabela bateu na porta do quarto antes que eu pudesse responder. Ela empurrou a porta e entrou. O rosto não estava tão cortante como há alguns dias. Os olhos estavam avermelhados e inchados, o cabelo preso de forma descuidada, e nas mãos segurava um monte de roupas infantis. Tinha o aspecto de uma mulher que realmente havia caído em desgraça. Sofia, preciso falar com você. Deixei o caderno de Davi e lhe disse para me esperar lendo um livro na mesa da sala. A criança, olhando para mim e para sua tia, alternadamente saiu em silêncio. Antes que a porta se fechasse, Isabela se deixou cair pesadamente na beira da cadeira. As lágrimas brotaram imediatamente em abundância. Perdoe-me, eu sei que me portei mal. Fiquei imóvel. Se tivesse sido há um mês, talvez eu tivesse me abrandado apenas com seu choro, mas agora eu já não era tão ingênua para acreditar que as lágrimas são sempre arrependimento. Isabela soluçava. A verdade é que eu também não queria ficar tanto tempo, mas você sabe, meu marido me deixou. Na casa dos meus pais estou de favor. E agora ir embora com 2 filhos. E alugar um apartamento não é tão fácil como parece. Não intervi e deixei Isabela falar. Quanto mais uma pessoa fala, mais fácil lhe é se entregar. E de fato, Isabela, depois de chorar e se queixar um pouco de sua sorte, enxugou as lágrimas com a mão e me olhou. Você pode me perdoar desta vez, mais uma vez? Assim que eu encontrar dinheiro, vou embora imediatamente. Perguntei quase em um sussurro. Quanto tempo isso levará? Isabela ficou desconcertada por um instante muito breve, mas suficiente para entender que não tinha nenhum plano concreto. Pedi a alguns conhecidos que procurassem. Assenti. Então você não sabe quando. Isabela mordeu o lábio. Sua voz tremia. Sofia, eu sei que você está com raiva, mas como mulher você pode entender um pouco a minha situação. O quão difícil é para uma mulher com 2 filhos depois de um divórcio. Essas palavras pesaram um pouco no meu coração. Eu também sou mulher. Entendo o medo de uma mãe que tem que levar seus filhos adiante em uma situação instável. Mas também conhecia outra verdade mais amarga,
que seja difícil para você não lhe dá o direito de viver usando o sofrimento alheio como degrau. Olhei para Isabela e, com a voz tranquila, disse: Entendo que vocês estão passando por um momento difícil, mas Davi e eu também estamos passando por um momento difícil agora. Os olhos de Isabela se arregalaram. Provavelmente ela não esperava que eu dissesse isso tão diretamente. Continuei. No último mês, alguma vez vocês se perguntaram como tá meu filho? Se preocuparam com o fato de a criança ter medo de voltar para casa? Pensaram no que eu sentia cada vez que seus filhos tiravam as coisas do Davi? Cada vez que diziam que esta casa era como a de vocês? As lágrimas de Isabela cessaram. Guardou silêncio por alguns segundos e depois mudou repentinamente de tom. Então, o que você quer? Olhei-a diretamente. Quero que vocês vão embora. Isabela se levantou bruscamente. Em seu rosto ainda havia lágrimas, mas o olhar havia mudado por completo. Já não era um aspecto fraco, apenas raiva e amor próprio ferido. Que malvada você é! Tive vontade de rir com amargura. Que amargo é isso? Quando as pessoas não conseguem o que querem, com lágrimas recorrem imediatamente à arma da acusação. Respondi devagar. Não, simplesmente estou protegendo meu filho, Isabela bufou. Você vai ver. Quando você mesma se vir numa situação assim, quem vai te ajudar da mesma forma? Ao ouvir essas palavras, um arrepio percorreu minha espinha, da nuca aos dedos. Eram palavras arrancadas pelo ressentimento, mas no fundo era uma maldição. Nesse momento, a porta do quarto se abriu, de repente. Lucas entrou. Provavelmente havia ouvido parte da conversa. Olhou para Isabela e depois para mim. Seu rosto escureceu. Outra vez você fez algo com minha irmã? Olhei para meu marido e de repente senti tanto cansaço que já não tinha forças nem para explicar nada. Acredite no que ouviu. Isabela começou a soluçar novamente. Lucas, eu só pedi a Sofia um pouco mais de tempo e ela me disse tão bruscamente para ir embora. Lucas se virou para mim e baixou a voz. Sofia, já basta. Levantei a cabeça e olhei para meu marido. Basta? Apontei para a porta. Pergunte à sua irmã o que ela acabou de me dizer. Isabela começou a chorar, ainda mais forte. Não, já tá claro. Aqui ninguém nos aceita com as crianças. A maneira como Isabela repetia essas palavras me esgotava e ao mesmo tempo me parecia ridícula. Quantas vezes ela havia feito isso? Cada vez dizia que a haviam encurralado. Mas no dia seguinte, vivia tão tranquila, como se nada tivesse acontecido. Lucas entrou no meio do quarto e, como por instinto, colocou-se na frente de sua irmã, protegendo-a. Ao ver isso, meu coração gelou. Já não era preciso perguntar mais nada. Nos olhos do meu marido, via com clareza que, naquele momento, a pessoa a quem se devia proteger não era, em nenhum caso, sua mulher. Olhei para meu marido e disse com uma voz que me pareceu surpreendentemente tranquila a mim mesma. Se você tem tanta pena de sua irmã, cuide você dela. Lucas franziu a testa. O que isso significa? Respondi muito, devagar. Significa que não quero mais carregar seu peso por você. O ar do quarto ficou pesado. Davi estava na porta, apertando contra o peito o livro de desenhos. Seu rosto estava pálido de medo. Aproximei-me e peguei meu filho nos braços. Ele imediatamente afundou o rosto no meu ombro. Nesse momento, todas as minhas opções se tornaram claras. Eu poderia continuar aguentando para preservar esta aparência de família. Mas o preço seria que meu filho cresceria vendo alguém chorar, alguém acusar os outros. E como sua mãe permite que humilhem sua dignidade? Não queria isso. Dei meia volta e com Davi nos braços entrei no quarto. Antes de fechar a porta, disse apenas uma coisa. Dou 3 dias. Se, dentro de 3 dias, sua irmã não for embora, agirei por minha conta. De fora, chegava o grito zangado de Lucas me chamando. E Isabela começou a chorar ainda, mais forte, como se eu tivesse feito algo incrivelmente cruel. Mas desta vez, não me virei. Após minhas palavras, na casa se instalou um estado estranho. Já não havia choros barulhentos, nem acusações abertas entre si. Tudo se aquietou, mas
Não era paz, era calmaria antes da tempestade. Um silêncio em que todos sabem que algo vai explodir em breve, mas simplesmente não sabem de que forma. Dos 3 dias que eu havia dado, no primeiro, Isabela quase não saiu de seu quarto. De vez em quando chegava sua voz falando com alguém ao telefone, às vezes soluçando e se queixando de que Sofia estava expulsando, às vezes culpando Lucas por não poder protegê-la, às vezes amaldiçoando o céu, como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela e seus filhos. Eu ouvia tudo, mas meu coração já não se comovia. Continuei indo ao trabalho, levando e buscando Davi, cuidando da comida e do sono do meu filho como de costume. A única coisa que havia mudado era que eu havia deixado de me sentir responsável pelos sentimentos de todos naquela casa. Lucas se tornava cada vez mais frio. Não discutia comigo, mas também não dizia uma única palavra carinhosa. Pela manhã, ao ir para o trabalho, apenas cumprimentava seu filho e à tarde, ao voltar, ou ficava no quarto de Isabela, ou fumava longos períodos na varanda. O cheiro de cigarro que impregnava a roupa do meu marido chegava até o quarto. Antes, ele nunca trazia esse cheiro para casa, sabendo que eu não gostava. Mas agora parecia que ele não se importava com o que eu gostava ou não. Na segunda tarde, quando eu acabara de colocar Davi para dormir, bateram na porta. Abri e diante de mim estava Lucas, com o rosto completamente exausto. Podemos conversar um pouco lá fora? Segui meu marido até a sala. A luz estava acesa pela metade. A luz amarela caía sobre a mesa de jantar, tornando o espaço ainda mais pesado. Puxou uma cadeira na minha frente e, depois de um momento de silêncio, falou. Era realmente necessário chegar a este ponto? Olhei para meu marido. Até que ponto, exatamente? Cruzou os dedos e disse: expulsar minha irmã quando ela ainda não tem para onde ir, levar tudo ao extremo, bloquear o cartão, até mesmo fazer gravações, colocar toda a família neste estado. Ao ouvir essas palavras, fiquei triste e amarga ao mesmo tempo. Aos olhos do meu marido, mesmo naquele momento, eu continuava sendo a culpada por aquele caos. Perguntei muito devagar. Você alguma vez se perguntou seriamente por que tive que chegar a este ponto? Meu marido ficou calado. Continuei. Quantas vezes eu te disse? Quanto aguentei? Quantas oportunidades dei a Isabela? Ou na sua cabeça tudo teria corrido bem se eu simplesmente tivesse aguentado? Minha voz não era alta, mas sua calma pareceu desconcertar Lucas mais do que uma briga. Baixou a cabeça e começou a dar voltas na beirada da mesa até que ela se amassou. Disse-me: eu só queria salvar a família. Olhei para o homem à minha frente e senti repulsa por aquele casamento. O que você salva? Perguntei. Você salva sua mulher e seu filho ou se salva a si mesmo querendo ficar bem diante de todos? Meu marido levantou a cabeça bruscamente. Sabia que eu havia tocado no seu ponto mais sensível. Lucas sempre quisera ser bom. Bom para sua irmã, para sua mulher, para seu filho, para todos. Mas, por acaso, o mundo permite ficar eternamente neutro? Às vezes, a própria passividade se torna uma escolha. E o preço dessa passividade é habitualmente pago pela pessoa mais próxima, disse com a voz cansada. É muito cruel dizer isso. Sorri com amargura. É tão cruel quanto que meu filho sentiu quando tinha que se esconder atrás das minhas pernas cada vez que ouvia sua tia gritar. É tão cruel quanto o que eu sentia quando tinha que colocar o gravador na minha própria casa para me proteger. É tão cruel quanto uma criança de 5 anos dizer à sua professora na escola que não quer voltar para casa. Lucas ficou rígido. Isso o Davi disse? Não respondi de imediato. Simplesmente eu olhei. Depois de um tempo, assenti quase imperceptivelmente. Sim, isso ele disse. Minha resposta pareceu tirar todas as forças do meu marido. Olhava para o chão e ficou muito tempo imóvel. Eu também guardei silêncio. Já não me interessava a vitória ou a derrota. Só queria que meu marido, por mais tarde que fosse, olhasse de frente para as consequências. Depois de um tempo, começou a falar. A voz estava completamente exausta. Amanhã levarei minha irmã para procurar um apartamento. Olhei para meu marido.
Não senti nem alegria, nem o alívio esperado, apenas um vazio e um cansaço. Você já me disse isso. Lucas apertou a mandíbula. Desta vez, de verdade, assenti. Quando me levantei para ir para o quarto, ele me chamou. Virei-me. Meu marido me olhava. Seus olhos estavam avermelhados e injetados de sangue. Parecia que queria dizer muitas coisas, mas no final só perguntou em voz baixa: Se minha irmã for embora, você poderá fazer como se nada tivesse acontecido? Fiquei imóvel por alguns segundos. Essa pergunta chegava tarde demais para me machucar mais do que durante a briga. Meu marido continuava pensando que o problema era apenas se sua irmã estava naquela casa ou não, mas a realidade era que minha confiança nele há muito tempo estava destruída. Respondi em voz muito baixa. Sua irmã ir embora é simplesmente desfazer as consequências. Não sei se poderei recuperar a relação anterior com este casamento. Com essas palavras, voltei para o quarto. Naquela noite, não dormi. Deitada ao lado de Davi, ouvi o suave murmúrio do vento atrás da varanda. Em minha mente, aflorava repetidamente o olhar de Lucas quando ele me havia feito aquela pergunta. Provavelmente, ele havia começado a ter medo, mas seu medo chegou depois que eu já havia vivido muitas decepções. Perto da meia-noite, quando já havia deixado o celular, recebi uma mensagem de Lucas, levei minha irmã. Quando estou sozinho em casa, esta casa me parece assustadoramente vazia. Li a mensagem e apaguei a tela. Não porque não dosse, mas porque sabia. Esse vazio do qual meu marido fala agora, meu filho e eu o vínhamos sentindo há muito tempo. Um lar não é feito de pessoas, mas da sensação de estar protegido. Quando essa sensação desaparece, em uma casa faz frio, por mais pessoas que haja. Apertei Davi um pouco mais e acariciei suavemente sua cabeça. Na tranquila escuridão da casa de minha mãe, finalmente pensei que a tempestade havia passado, mas ainda não sabia que no dia seguinte a verdadeira tragédia chegaria pelas mãos da pessoa que eu mais amava no mundo. E, desta vez, o preço de todas as feridas não seria apenas meu casamento. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual para levar minha mãe ao médico. A tontura de minha mãe estava melhor do que na véspera à tarde, mas o rosto continuava pálido e os lábios sem cor. Disse-lhe para descansar. Desci à cozinha, preparei uma papinha e aqueci um chá. Davi, ao acordar e perceber que estava na casa da avó, estava de bom humor. Corria e se agarrava às pernas da avó, gabando-se de que ia se comportar muito bem para que a mamãe pudesse levar tranquilamente a avó ao médico. Ao ver o quão bem a avó e o neto se davam, meu coração se aquecia e ao mesmo tempo doía. Parece um mundo tão pequeno, mas depois de tantas sacudidas, começa-se a entender o quão valioso ele é. Enquanto arrumava a bolsa com os documentos para levar minha mãe, de repente o celular tocou. Era Lucas. Hesitei por alguns segundos e depois atendi. A voz do meu marido do outro lado do telefone estava inquieta e rouca. Sofia, minha irmã, está agora fora da casa de sua mãe. Fiquei paralisada. Sua irmã não quer ficar no hotel? A respiração do meu marido ficou entrecortada. Esta manhã ela me ligou e me disse que não consegue procurar tranquilamente outro lugar, até que não peça perdão a você e a Davi. Agora estou indo para aí, mas há engarrafamentos na estrada. O sangue em minhas veias pareceu gelar. Antes que eu pudesse dizer algo, de fora vieram umas batidas rápidas na porta. Minha mãe, que estava sentada à mesa, virou-se surpresa. Apertei o telefone com força. Venha logo, disse e desliguei. As batidas na porta foram ficando cada vez mais fortes. Davi se escondeu imediatamente atrás das minhas pernas. Respirei fundo e fui abrir. Como era de se esperar, era Isabela. Os olhos inchados, o cabelo despenteado, agarrava com força a alça da bolsa. Tinha um aspecto muito mais maltratado do que o habitual. Ao me ver, ela se lançou para frente, como se temesse que eu fechasse a porta. Sofia, por favor, deixe-me dizer apenas uma coisa.
Coloquei-me no meio, bloqueando sua passagem. Minha voz se tornou fria. Por favor, vá embora. Não estou com humor para receber visitas. Isabela juntou as mãos e começou a chorar. Sei que me portei mal. Vim porque não quero que você fique com raiva de mim. Só entro. Diga uma palavra de desculpa à sua mãe. Uma a você e vou embora imediatamente. Minha mãe saiu para fora. Ao ver Isabela, seu rosto se tensionou. Não porque odiasse Isabela, mas porque havia escutado muito de mim e porque minha mãe sempre percebia melhor do que ninguém a tristeza de sua filha. Minha mãe falou primeiro: não é necessário que você entre. Quando as coisas chegaram a este ponto, para que pedir perdão agora? Isabela se virou para minha mãe e com a voz rouca disse: Mãe, de verdade, sinceramente. Olhei para Isabela. De repente, senti tanto cansaço que já não tinha forças para analisar se suas palavras eram sinceras. Só sabia que no dia anterior minha mãe havia se sentido mal e não podia permitir que ela fosse novamente arrastada para um cenário caótico. Por favor, vá embora. Disse-lhe com firmeza. Se quiser dizer algo, diga ao Lucas. Mas Isabela não foi embora. Ao contrário, de repente se ajoelhou diante da porta da casa de minha mãe. Sofia, por favor, eu te suplico. Sei que fui uma tola, não é? Não me encurrale, a mim e aos meus filhos. Essas palavras apontavam exatamente para o meu ponto mais doloroso. De novo de joelhos, de novo se fazendo de vítima diante das pessoas, de novo me fazendo sentir cruel se eu me mantivesse firme. Minha mãe deu um passo à frente. Sua voz tremia de raiva. Levante-se agora mesmo. Esta é a nossa casa, não um lugar para montar cenas. Tentei segurar minha mãe. Mãe, entre em casa, por favor. Mas minha mãe não obedeceu. Provavelmente havia aguentado tanto por mim que agora a raiva se refletia com clareza em seus olhos. Minha mãe olhou para Isabela e com ênfase em cada palavra disse: Minha filha viveu honestamente. Em nada lhes é devedora. Minha filha lhes deu abrigo por pena. Vocês ficaram tempo demais. Transformaram a casa em um caos. Afetaram meu neto e agora vem aqui armar escândalo. O que mais vocês querem? Ao ouvir essas palavras, Isabela começou a chorar ainda mais forte. Eu só queria pedir perdão à mamãe. Minha mãe soltou uma risada seca, mas essa risada estava cheia de amargura. O perdão se pede com o coração e das consequências se pensa antes. Com o que vocês martirizaram assim, a minha filha não era suficiente. Senti a mão de minha mãe, que me segurava pelo ombro, tornar-se de repente pesada. Virei-me e vi Your Face, e vi que o rosto de minha mãe havia ficado pálido. Antes que minha mãe pudesse responder, ela agarrou o peito. Sua respiração ficou entrecortada. O copo de água que estava sobre a mesa da sala caiu naquele momento e se estilhaçou no chão com um estrondo ensurdecedor. Lancei-me sobre minha mãe, aterrorizada. Mãe, o que você tem? Davi, que estava dentro de casa, começou a gritar e a soluçar. Isabela também estava paralisada e depois se levantou bruscamente. Todo o sangue havia desaparecido de seu rosto. Minha mãe abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas não conseguiu. Agarrou com força o tecido de sua roupa sobre o peito. Nunca tive tanto medo. Todo o meu corpo ficou paralisado por um instante. E depois, como uma louca, gritei: Uma ambulância! Chamem uma ambulância! Isabela pegou o celular em pânico. Eu, abraçando minha mãe. Sentei-me no chão. As mãos me tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Davi chorava e chamava pela avó. Apenas alguns minutos antes, a manhã tranquila havia se tornado um caos e em minha cabeça tudo estava em branco. Nesse momento, Lucas chegou correndo. Ao ver sua sogra deitada em meus braços, parou bruscamente. Mãe, o que aconteceu com ela? Levantei a cabeça e o olhei. Meus olhos deviam estar tão injetados de sangue que pareciam a ponto de explodir. Ainda pergunta? Minha voz se quebrou. Se sua irmã não tivesse vindo aqui, nada teria acontecido com minha mãe. Lucas ficou parado no lugar e Isabela, que estava ao seu lado, começou a gaguejar.
Eu não fiz de propósito. Virei-me bruscamente para Isabela. Pela primeira vez na minha vida, fui incapaz de manter nenhuma pitada de educação. Cale-se, apenas uma palavra. Mas minha voz era tão fria que eu mesma não a reconheci. Da rua veio o uivo da sirene da ambulância. Lucas e eu segurávamos minha mãe enquanto os paramédicos a atendiam. E Davi foi levado temporariamente pela vizinha. Quando as portas da ambulância se fecharam, eu segurava a mão de minha mãe. A mão estava gelada. Nesse momento, toda a minha raiva contra o casamento, contra a irmã do meu marido, contra a casa, se condensou em um enorme medo. Tinha medo de perder minha mãe. Tinha medo de que a única pessoa que sempre havia estado do meu lado se fosse por uma tragédia que eu não havia conseguido evitar. Logo, estávamos a toda velocidade em meio ao burburinho matinal. Eu estava sentada ao lado da cama, ouvindo o apito angustiante do monitor. Minha cabeça zumbia e meu coração se apertava de uma dor tão forte como se alguém o espremesse. Lucas estava sentado em frente, com o rosto pálido, e várias vezes quis dizer algo, mas não conseguiu. Olhei pela janela e senti as lágrimas rolarem por minhas bochechas. Sabia que a partir daquele momento, acontecesse o que acontecesse, eu já havia cruzado o ponto de não retorno. E o preço que já havia sido pago, nenhuma desculpa poderia devolver. O hospital pela manhã estava cheio de gente, o barulho das macas rolando, o arrastar de chinelos pelo chão, os chamados de nomes de pacientes pelo alto-falante, o apito dos aparelhos de pressão, tudo se misturava em um ruído caótico que me deixava a cabeça a ponto de explodir. Minha mãe foi levada imediatamente para a UTI. A porta se fechou bem na minha frente e eu fiquei no corredor, paralisada. As mãos continuavam tremendo. Apoiei-me de costas na parede. As pernas me fraquejavam. Lucas estava a alguns passos de mim. O rosto estava cinzento. Olhava alternadamente para a porta da UTI e para mim, mas não se atrevia a se aproximar. Isabela estava sentada na beirada de uma cadeira com a cabeça entre as mãos, soluçando. Mas agora esse choro já não me chegava ao coração, apenas aumentava a amargura gelada que sentia no peito. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só voltei a mim quando o médico saiu com os resultados do exame e pediu ao familiar que assinasse o consentimento para internação na UTI. O médico me olhou com expressão séria e disse: a paciente apresentou sintomas de infarto agudo do miocárdio, mas felizmente chegaram rápido. Agora administramos o tratamento inicial, mas é necessária uma observação contínua mais exaustiva. O familiar deve ter especial cuidado para que a paciente não volte a se submeter a fortes perturbações emocionais. Peguei os documentos e senti as pontas dos meus dedos gelarem. Evitar fortes perturbações emocionais. Essas 4 palavras foram para mim como uma bofetada. Virei a cabeça e olhei para o outro extremo do corredor, onde Isabela continuava encolhida. Em minha alma brotou um sentimento infinito de esgotamento, já não pelas brigas, mas porque tudo havia ido longe demais. Depois de um tempo, quando transferiram minha mãe para a UTI, finalmente pude ver. Lá, minha mãe estava deitada na cama, o rosto pálido, os lábios secos. No braço tinha uma sonda e no peito estavam colados pequenos eletrodos. Sentei-me ao seu lado e peguei sua mão. A mão era muito mais fraca do que eu pensava. Minha mãe entreabriu os olhos e me olhou. A voz estava rouca. Davi engoli as lágrimas com esforço. Ele está com a vizinha. Deixei-o lá por enquanto. Mãe, não se preocupe. Minha mãe assentiu quase imperceptivelmente e fechou os olhos fracamente. Ao vê-la nesse estado, meu coração se apertava até me machucar no peito. Pensei que podia aguentar muito. Pensei que poderia aguentar também a presença de Isabela, a indecisão do meu marido e a vida asfixiante na minha própria casa. Mas nunca imaginei que o último preço seria a saúde de minha mãe, que durante tantos anos me havia apoiado em silêncio. Ao sair da sala e fechar a porta, vi que Lucas ainda estava lá. Olhou para mim. Como está sua mãe?
Fiquei imóvel por alguns segundos. A pergunta do meu marido já não me acalmava, apenas me fazia pensar que tudo aquilo chegava tarde demais. É preciso observar seu estado, respondi. E, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, ela pode voltar a se submeter a um grande estresse emocional. Lucas baixou a cabeça. Perdoe-me. Olhei para o homem à minha frente. Pela primeira vez, sua desculpa me pareceu tão leve, que nem sequer podia tocar o peso pesado que sentia em minha alma. Por que você me pede perdão? Perguntei. Levantou a cabeça, os lábios tremeram. Por não ter conseguido resolver tudo antes. Sorri com amargura. Não olhei diretamente nos olhos do meu marido. Você tem que pedir perdão por ter permitido que tudo chegasse até aqui. Meu marido ficou calado, continuei. Minha voz era suave, mas cada palavra muito nítida. Sabe o que mais me enfurece? Não que a Isabela morasse conosco, não que ela chorasse, caísse de joelhos e armasse escândalos, mas que você, do início ao fim, sabendo que tudo aquilo estava errado, escolheu o silêncio. O rosto de Lucas ficou pálido. Sabia que eu havia tocado no seu ponto mais doloroso, mas já não tinha nem o desejo, nem as forças de evitá-lo. Você pensava que se suavizasse um pouco, aguentasse um pouco, acalmasse um pouco, tudo se resolveria por si só. Mas você entende que sua fraqueza encurralou sua mulher e seu filho. E agora internou minha mãe no hospital? Ele retrocedeu meio passo. Seus olhos estavam injetados de sangue. Sofia. Levantei a mão e o interrompi. Não me chame assim. O corredor do hospital era branco e frio. Lá fora, o sol brilhava alto, mas em meu coração só havia trevas infinitas. Nesse momento, Isabela se aproximou. O rosto pálido, o cabelo despenteado, os olhos inchados de tanto chorar. Desta vez não parecia uma atuação. Provavelmente ela mesma também não esperava que tudo acabasse assim. Parou na minha frente e seus lábios tremeram. Sofia, perdoe-me. De verdade, não pensei que com sua mãe fosse acontecer isso. Virei-me para Isabela. Apenas com meu olhar, ela se calou. Não me peça perdão, disse, quase em um sussurro. Peça-o à minha mãe. Se ela, ao acordar, quiser ouvi-la. Dos olhos de Isabela brotaram lágrimas em abundância. Eu me portei mal. Assenti. Sim, você se portou mal. E continuei. A voz continuava tranquila, mas tão fria que eu mesma não a reconheci. Mas nenhum erro termina com uma simples desculpa. Isabela cobriu a boca com a mão e soluçou. Lucas olhava alternadamente para sua irmã e para mim. A expressão de seu rosto era a de alguém que acabara de compreender que tudo se tornara irreversível. Peguei o celular e abri o arquivo de notas que havia guardado nos últimos dias. Linha por linha, incidente por incidente, anotação por anotação, os momentos em que Davi havia sofrido, os momentos em que eu havia pedido para que tudo parasse, mas haviam me ignorado. Tudo estava ali. Não mostrei a ninguém. Apenas o revisei uma vez para confirmar que meus sentimentos não eram um produto da minha imaginação. Todas aquelas feridas eram reais. Guardei o celular e me virei para Lucas. Esta tarde pedirei a Mila que prepare os documentos. Meu marido ficou atônito. Que documentos? Respondi muito devagar. A petição de divórcio. O rosto do meu marido ficou branco como a parede. Sofia, não faça isso no calor do momento. Tive vontade de rir com uma risada cansada. Nunca estive tão lúcida como agora. Que Isabela fosse embora ou não, já não mudava nada. Olhei diretamente para meu marido. Perdi não apenas alguns dias de paz, perdi a confiança. Meu marido ficou congelado em seu lugar. Depois de um tempo, disse finalmente com a voz exausta. Eu vou consertar tudo, sacudi a cabeça. Uma pessoa pode corrigir os maus hábitos, mas não pode consertar as consequências que já ocorreram. Com essas palavras, dei meia volta e caminhei em direção à porta da sala de minha mãe. Colocando a mão na maçaneta, parei por um momento e acrescentei. Isso já é irreversível. Não me ligue mais para se explicar. Se lhe resta, ainda que seja um pouco,
de responsabilidade para com seu filho, prepare-se para conversar em condições sobre a guarda de Davi. Atrás de mim já não se ouvia nenhum som, como se todos finalmente tivessem entendido. Um silêncio pesado, uma declaração feita diante da sala em que sua mãe acabara de sofrer uma crise. Isso já não é uma ameaça, mas um final de verdade. Entrei na sala, sentei-me junto à cama de minha mãe e voltei a pegar sua mão. Meu coração se partia em pedaços, mas naquela dor senti uma determinação inédita. Sabia que o caminho que me esperava não seria fácil. Haveria lágrimas, brigas e dias muito longos. Mas pelo menos, a partir daquele dia, eu não viveria mais em uma casa onde a bondade de minha mãe, de meu filho e a minha própria fossem aproveitadas por outros. Minha mãe ficou 5 dias internada no hospital. Como o primeiro atendimento havia sido rápido, a crise passou. Mas o médico recomendou enfaticamente observação prolongada, evitar absolutamente as perturbações emocionais e mudanças no estilo de vida. Durante esses 5 dias, quase não me afastei do hospital. Pela manhã, levava Davi à escola, voltava para ver minha mãe. Ao meio-dia, buscava meu filho e o trazia para o quarto por um tempo. À tarde, o deixava com uma tia e eu ficava na sala. Lucas também veio várias vezes. Cada vez trazia papinha, leite, frutas e, depois de hesitar um pouco na porta da sala, finalmente entrava. Minha mãe não lhe disse uma única palavra de repreensão. Simplesmente o olhava com o olhar cansado de um adulto que sabe bem por que tudo havia chegado até ali. Precisamente esse olhar, mais do que qualquer repreensão, fazia com que Lucas baixasse profundamente a cabeça, e eu, desde o dia em que no corredor do hospital pronunciei a palavra divórcio, me senti estranhamente tranquila. Havia desaparecido tanto a raiva torrencial quanto a esperança de que meu marido mudasse. Só restava uma consciência fria e triste da realidade, como se eu já tivesse chorado lágrimas suficientes por aquele casamento. Minha amiga Mila preparou os documentos muito rapidamente. As gravações, minhas anotações, um relatório da professora da escola de Davi, que documentava que a criança havia apresentado sintomas de ansiedade, e os documentos que comprovavam que o apartamento havia sido adquirido com a contribuição do meu patrimônio pessoal, antes do casamento. Tudo estava organizado ponto por ponto. Cada vez que olhava para a pasta que ia engordando, meu coração se apertava. Qualquer mulher que começa sua vida familiar sonha com o dia em que planejará em que escola levará seu filho, economizará um pouco mais e trocará de carro. Como passará a velhice? Ninguém se casa para se preparar para uma guerra, reunindo uma prova após a outra. Mas no final eu tive que fazer isso porque sabia que se eu não me protegesse sozinha, ninguém o faria por mim. Depois de uma semana, quando minha mãe havia se estabilizado um pouco, encontrei-me com o Lucas em uma cafeteria perto dos tribunais. Não levei Davi. Já não queria que meu filho fosse testemunha de certas conversas de adultos. Lucas chegou antes. Havia envelhecido notavelmente. O rosto mostrava uma barba escura por fazer os olhos fundos. A camisa estava amassada como se a tivesse vestido apenas por educação, mas sem forças para cuidar de sua aparência. Sentei-me em frente a ele e deixei a pasta sobre a mesa. Ao vê-la, sua mão tremeu apenas imperceptivelmente. Você realmente tomou essa decisão? Olhei para o homem que em outro tempo havia sido minha juventude mais tranquila e assenti quase imperceptivelmente. Sim, tomei. Baixou a cabeça e depois de um momento de silêncio, disse finalmente: aluguei um apartamento para minha irmã e a expulsei. E disse-lhe claramente que a partir de agora ela deve se responsabilizar sozinha por sua vida. Eu estava errado, fui fraco demais. Sei que decepcionei você e o Davi, ouvi suas palavras. O coração continuava doendo, mas eu já não vacilava. Certas compreensões que chegam depois de muitas feridas duram menos que um suspiro. Sei que você estava errado, disse, quase em um sussurro, mas já não acredito que possa viver com uma pessoa que permitiu que chegássemos a meu filho e a mim a esse estado. Lucas levantou a cabeça. Seus olhos estavam avermelhados
injetados de sangue. Você não pode me dar outra oportunidade? Sacudi a cabeça. A primeira oportunidade eu te dei por mais de um mês. A segunda oportunidade eu te dei na noite em que Davi perguntou quando a tia ia embora. A terceira oportunidade eu te dei quando te disse claramente qual era meu limite. A última oportunidade eu te dei no dia em que saí de casa com meu filho. Em todos esses momentos, você sempre escolheu chegar um passo tarde. Minha voz não era alta, mas cada palavra soava com muita nitidez. Lucas ficou calado, mordendo o lábio. Abri a pasta e a deslizei em sua direção. Não tenho intenção de te impedir de exercer a paternidade. Davi precisa de um bom pai, mas já não posso viver como a esposa de um marido que não sabe onde deve estar quando sua mulher e seu filho precisam dele. Sua mão pousada na beirada da mesa tremeu. Depois de um tempo, perguntou finalmente. A voz se quebrou. Você me ouvia? Olhei pela janela. Lá fora, sob os raios do sol abrasador do verão paulistano, os carros continuavam se apertando como sempre. O mundo exterior seguia seu curso, sem prestar atenção a que em algum lugar um coração se partia. Virei-me e olhei para meu marido. Não, só sinto muito. Sinto que um casamento que poderia ter sido salvo termine assim. Ao dizer isso, senti que as lágrimas me vinham. Já não porque quisesse me agarrar a algo, mas porque finalmente tive que reconhecer que, por mais forte que um sentimento seja, não se pode conviver com uma pessoa que não tem a coragem de proteger seu pequeno jardim. Alguns dias depois, concluímos o processo de divórcio. A guarda de Davi ficou comigo. Lucas obteve o direito de ver a criança por acordo mútuo e a obrigação de compartilhar as despesas de sua manutenção. O apartamento foi dividido de forma justa com base nas contribuições e nos documentos legais. Tudo transcorreu sem tanto estardalhaço como eu havia imaginado. Nem batalhas judiciais, nem súplicas sob a chuva. Simplesmente dois adultos sentados um em frente ao outro, assinando alguns papéis, pondo fim com suas próprias mãos a um tempo que em outro momento pensaram que passariam juntos por toda a vida. No dia em que recolhi definitivamente minhas coisas da casa antiga, levei apenas o imprescindível, a roupa do meu filho e a minha, os livros de Davi, o ursinho de pelúcia com o qual ele dormia e um pequeno vaso com a planta que tinha na varanda, de pé no meio da casa, que por tanto tempo havia sido familiar, sentia como meu coração doía. Em outro tempo era um lugar de paz. Aqui havia ressoado a risada do jovem casal recém-casado. Houve um dia em que trouxe para casa com emoção meu primogênito, mas no final só restava um sentimento irreversível e gelado. Davi pegou minha mão e, levantando os olhos, me perguntou: Mamãe, agora vamos morar com a vovó? Abaixei-me e arrumei a gola da sua camiseta. Sim, por enquanto vamos morar com a vovó. Meu filho assentiu, abraçou seu ursinho de pelúcia e sorriu quase imperceptivelmente. Gosto de morar com a mamãe e com a vovó. Lá é tranquilo. Com essa única palavra, tranquilo, estive a ponto de transbordar em lágrimas. Virei-me apressadamente, respirei fundo e, pegando a mão do meu filho, cruzei o umbral. Desta vez não me virei. Alguns meses depois, minha mãe foi recuperando a saúde pouco a pouco. Davi também voltou a ser alegre, dormia bem e se assustava menos. Na escola, voltou a ser o mesmo tagarela de antes. E eu, depois de viver todos esses eventos, já não era a mulher que simplesmente aguentava para preservar uma aparência de paz. Aprendi a estabelecer limites, a proteger meu filho e a entender que a justiça só tem sentido quando se defende sua posição. Se essa linha for ultrapassada, ela se transforma em um fardo, em uma ferida e até em um trauma silencioso. Um dia, no final do ano, depois do almoço, estava de pé na varanda da casa de minha mãe, olhando os raios oblíquos do sol que caíam sobre os vasos de orquídeas. Davi, na sala, coloria desenhos e minha mãe, ao seu lado, regava devagar as plantas, soprava uma brisa muito leve
e eu sentia a alma leve. Sabia que não haveria um final de conto de fadas perfeito e ideal, mas havia conseguido uma vida melhor depois das feridas. E, às vezes, para uma mulher que passou por um tempo asfixiante, simplesmente viver observando como seu filho cresce tranquilo já é um final suficientemente bom. Lições que se podem extrair. Primeiro, ajudar a família é bom, mas toda ajuda deve ter limites claros. Segundo, no casamento, a fraqueza e o silêncio diante da injustiça podem ferir tão profundamente quanto a traição. Terceiro, as crianças são muito sensíveis a todas as mudanças na família. E os adultos têm a responsabilidade de proteger o ambiente de vida seguro da criança. Quarto, ser uma mulher boa não significa ser incondicionalmente paciente. Quinto, quando a família deixa de ser um refúgio seguro, a partida corajosa às vezes se torna a maneira de proteger a própria dignidade e o futuro do próprio filho. Sexto, as desculpas são muito importantes, mas algumas consequências já ocorridas são irreversíveis. Sétimo, em qualquer relacionamento, o amor só pode ser duradouro quando acompanhado de responsabilidade, respeito e limites. Obrigado a todos os leitores que chegaram até o final dessa história. Desejo-lhes saúde e paz.